queridos professores da escola dominical, professores das escolas, você também que se dedica ao ensino em creches, nos cultos infantis ou até mesmo em casa. Papai, mamãe, vovô e vovó, tá valendo? Tá valendo. Vambora, todo mundo. Então sejam todos muito bem-vindos, porque é bom demais estarmos juntos e compartilharmos a palavra do Senhor, que neste trimestre nós estamos estudando o quê? O livro de Isaías, não é? E olha que legal, hoje é lição, ou estudaremos a lição de número 5. Olha a tela aí comigo, tá linda a capa da nossa revista, não tá? Tá muito bacana. E aí está escrito Revista Maternal e o tema é Isaías, o mensageiro de Deus. Isso mesmo. E é bom demais saber que o papai e a mamãe, também lá na escola dominical, eles estão estudando o livro de Isaías. E sabe qual é o diferencial? É porque desde o bebê, lá no berçário da sua igreja, até a turminha dos maiores, todos estão estudando, aprendendo a palavra do Senhor, exatamente o livro de Isaías. E aí papai e mamãe podem em casa conversar com as crianças, isso mesmo. Então é importante que você ensine a palavra de Deus. E é maravilhoso saber que algumas mamães, alguns papais também têm curtido de montão e aproveitam as ideias e até ensinam as próprias histórias para as crianças. Parabéns para vocês! É isso aí, muito legal. E a lição de hoje, como eu falei, de número 5, o título é Um Rei em Perigo. Isso mesmo. Aí você, junto comigo, você vai ler todo este assunto. O que vai dizer sobre um rei em perigo? Que rei é esse? Isaías fala sobre ele, lá no capítulo 37, de 1 a 7, tá bom? Então é você, professor, papai, mamãe, vovô, vovó, enfim, todos nós é que temos que ler a palavra de Deus e prestar atenção em todas as orientações que estão escritas aí na nossa revista do professor. Vem anexos às figuras e além das figuras, a gente traz nos recursos didáticos de hoje algumas ideias bem legais. Mas vamos ao nosso objetivo? Olha só! Tudo isso que nós vamos preparar na nossa lição de hoje, nós temos um objetivo. Sabe o que é? Ensinar para a nossa criança que ela precisa saber entender que Deus nos ajuda quando estamos em perigo. Deus nos ajuda, isso mesmo. Desde pequenininho, a criança é importante que ela saiba disso e ela, ao aprender, várias vezes ouvindo isso, sabe o que vai acontecer? Ela vai, quando eu estiver algum perigo, algum dodói, qualquer coisinha que me incomode, eu posso pedir ajuda de Papai do Céu. Aí, gente, então vamos lá. E olha só, guardando no coração de hoje, que é o nosso versículo que nós vamos estar sempre repetindo para as nossas crianças, antes da história, depois da história, enquanto elas irão fazer as atividades na revista do aluno, a gente vai repetindo. E olha, o versículo de hoje está escrito assim: ore a Deus. Só essa frase? Só. Para os nossos bebês e os nossos pequeninos do maternal, só isso. Ore a Deus, viu? Ore a Deus. Isaías 37, 4. Mas ore a Deus, a criança como é que ela vai? Ela vai entender? Ela sabe o que é orar? Ainda não. Mas se você mostra bonequinhos como esse aqui, olha, orar é falar com o Papai do Céu. E os nossos amigos estão aqui de joelhos dobrados, mãozinhas assim, porque aí, olha só, eles estarão ali em posição de oração. Falar com o Papai do Céu, que legal! Então, o nosso versículo de hoje, ore a Deus, Isaías 37, 4. Legal, né? Agora, você pode aproveitar, se você não tiver esses bonequinhos, utilize naninhas, utilize brinquedos, não tem problema, tá bom? Você pode utilizá-los como recursos visuais
para ensinar o versículo Ore a Deus, Isaías 37:4. Bacana? Agora vamos aos recursos didáticos da nossa história de hoje. Em primeiro lugar, sempre a gente deixa bem claro, você precisa mostrar a Bíblia, não é? Para que a criança compreenda que o que você está ensinando está escrito aqui na palavra de Deus. Depois, você também vai precisar para a história de hoje bonecos. Sabe aqueles bonequinhos de brinquedos que você pode fazer roupinhas, tá bom? E aí, bonequinhos de borracha como esse aqui. Peraí, Isaías, fica forte aí, meu amigo. Olha só, pronto. E você vai precisar de bonequinhos assim e eu vou te dizer o porquê. Tá certo? Para os bebês, tá bom? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos ensinar a história de hoje, lembra do flanelógrafo? Olha só, né, que nós utilizamos na primeira lição? Pois é, você pode pintar em feltro, olha, procure colegas, pessoas que têm habilidades em pintura, é muito legal. Aí pode fazer, né, uma coleção de cenários no flanelógrafo. Esse aqui, por exemplo, é interior de um palácio. Aqui, não é? Olha, uma cena durante o dia, outra noturna. Olha que legal! E assim você tem vários cenários para contar a história. As figuras você vai adquirir junto com a revista do professor. E você pode recortar as suas figurinhas como eu fiz aqui. Olha só, tá vendo? Eu recortei, plastifiquei, porque a minha criança pode pegar e não vai rasgar, vai ficar mais reforçada a sua figurinha, tá bom assim? E aí você vai mostrando a cena e contando a história para a sua criança. Então vamos lá, gente, tudo pronto. Agora, para contar a história para o seu bebê, eu lembrei de algo interessante que as mamães, a maioria tem, não é? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma almofada de amamentação. Olha que legal que você, professor, você pode também do berçário, você adquirir, não é? Vá que tem umas mamães querendo, né? Olha só, ajudar a abastecer o berçário aí da sua igreja. Olha que legal aqui, ó. Eu aproveito. Olha só, essa daqui ainda veio com um bolsinho. Aí eu vou e coloco aqui dentro os bonequinhos para contar a história. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui Isaías e vou colocar aqui um outro bonequinho. Vamos lá, deixa eu escolher aqui. Tá legal esse aqui. Aí eu coloco aqui dentro. Olha, que legal. E aí eu mostro para o meu bebê, eu sento com ele, eu aproveito que o bebê está no berço, eu chego lá e digo, olha o que eu tenho aqui, o que será? É Isaías, olha só. Um dia, Isaías, sabe, ele estava lá na casa dele. Aí, o rei Ezequias, né, mandou uns amigos irem lá, deixa eu tirar aqui, bora, vamos. Mandou um amigo dele e até Isaías e disse, seu Isaías, é o seguinte, eu venho dizer para você que o rei Ezequias pediu para você orar a Deus porque o rei Ezequias está em perigo. É sim. E aí Isaías foi orar. Orar é falar com o Papai do Céu, isso mesmo. E aí, quando ele estava falando com o Papai do Céu, lembra que Isaías é mensageiro? Pois é, aí então Isaías foi para o rei, deixa eu pegar o rei aqui. Cadê o meu rei? Meu rei sumiu? Não, meu rei está aqui. Olha só. Aí Isaías disse, rei, eu quero dizer para você, como mensageiro de Deus, que nada de mal vai acontecer com você. Obrigado, meu amigo, obrigado, um abraço. E aí, eles foram embora. Legal, né? Pronto, aproveite essas almofadas de amamentação e você pode, de montão, não é? Fazer e aproveitá-las como um apoio para as suas histórias. Bacana? Vamos lá, mãos à obra. Agora, com a turminha de 2 a 3 anos,
arruma um tapetinho, arruma umas almofadas, senta com essa turminha, coloque o seu flanelógrafo e você diz assim: sabe de uma coisa? Aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías, diz aqui uma coisa bem interessante, sabe? Diz assim, que um dia o nosso profeta Isaías, o nosso amigo Isaías, ele estava lá na cidade onde ele morava, e aí ele foi para a sua casa. E aí, quando ele estava na casa dele, ele ouviu alguém bater na porta. Toque, 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 toque. Vamos fazer comigo? Toque, 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 toque. Pois é, Isaías disse: quem é? Nós somos uns mensageiros do rei. Aí Isaías disse: pois não. O que vocês querem? Nós viemos conversar com o Senhor, viu, seu profeta Isaías? Porque o rei, ele está em perigo. Em perigo? Sim, em perigo. Você pode orar a Deus pelo nosso rei? Sim, claro. Aí, sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que Isaías foi orar a Deus, isso mesmo, ele foi orar a Deus, orou e pediu para Deus guardar o rei Ezequias. E aí o rei estava lá no palácio dele, olha só, esperando o que Deus ia falar para o seu mensageiro Isaías, isso mesmo. Mas aí Isaías disse assim: olha, nenhum mal vai acontecer ao rei, porque Deus vai guardá-lo das pessoas más, das pessoas ruins que não gostam dele. É mesmo? É. E sabe que foi isso que aconteceu? Legal, Isaías, foi isso que aconteceu. Deus disse que nada de mal iria acontecer com o rei Ezequias e todo o seu povo. Uau! Que maravilha, não é? Aqueles homens foram embora e aí Isaías disse todo o recado de Deus, porque mensageiro de Deus é isso. Ele ouve o recadinho de Deus e fala para as pessoas. E desta vez Isaías estava dizendo que Deus falou com ele e que nada de mal iria acontecer com o rei Ezequias. Sabe de uma coisa? Deus também guarda a mim e a você de todo mal e perigo. Obrigado, Deus. Isso mesmo. Que tal a gente orar agora e dizer assim: querido Deus, eu sei que o Senhor sempre nos ajuda quando estamos em perigo. Eu te amo. Amém. Pronto. Você já orou com os seus pequeninos. Aí vamos cantar, né, gente? Porque é bom demais. Bota a turminha em pé, com muita alegria, com muitas palminhas. Ou você pode também, sabe, brincar com os fantoches e você vai cantar: Deus é bom pra mim. Isso mesmo, Deus é bom pra mim. 3 palavrinhas. A gente sempre gosta de indicar 3 palavrinhas, porque as músicas são maravilhosas, não é? E olha que legal, depois que cantou, agora tá na hora da nossa, deixa eu virar um cenário aqui, vou colocar bem aqui. Olha que linda revista, capa da revista do aluno. O bebê precisa da revista do aluno? Nossas crianças do maternal? Claro que sim, porque é exatamente na revista do aluno que a gente traz atividades que irá estimular a coordenação motora dos nossos pequeninos. Nós vamos utilizar materiais como você vê aí na tela, olha, papéis coloridos, tinta guache, tinta aquarela, e se você for usar conforme está escrito na atividade, é legal, a gente sempre recomenda que você produza, confeccione uns aventais para os seus pequeninos, para não ter perigo, não é? Deles se sujarem ou alguma coisa assim. Então aproveite, use a sua criatividade, trabalhe com as suas crianças, que você vai ver que é muito legal quando a gente desenvolve as atividades. E aqui eu trago para vocês, olha só, deixa eu mostrar aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? Deixa eu botar aqui na minha mão, o pessoal vai conseguir mostrar para você. Isso aqui são lápis de cera
que é recomendável para bebês. Isso mesmo, porque os nossos bebezinhos, não têm ainda coordenação motora, fortalecida, firme. Então, olha que legal, da maneira que o bebezinho segurar, ele consegue pintar, riscar, enfim, que aliás não é rabisco, gente? É arte pura, fala sério, É arte pura com os nossos bebês. E com a nossa turminha de 2 a 3 anos, deixa eu tentar abrir aqui, olha que legal essa aquarela, que são tintas que você pode, com copinhos com água, você vai entregando para cada criança. Os pincéisinhos, eu diria que você pode substituir por hastes de algodão, que são cotonetes. Pronto, não oferece perigo. E legal é que depois deles pintarem à vontade, você pode fazer uma exposição e quando o papai e a mamãe forem buscá-los lá na sala de aula, vão ficar orgulhosos de ver a arte de cada um deles, tá bom? Faça isso, que será maravilhoso, porque olha só, é muito legal quando a gente trabalha com a turminha, a gente prepara tudo, sabe por quê? Porque eles irão ficar com vontade que chegue a próxima vez em que estará com você, porque já sabe que você traz coisas bem legais para eles, tá bom? Que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua vida e que você possa inspirar outras pessoas, a abraçarem o ministério com crianças. Que Deus abençoe mesmo cada um de vocês. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Olá, queridos professores! Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus com vocês de forma lúdica. É por isso que nós estamos aqui, para trabalhar com a nossa revista Jardim de Infância, que tem como título Isaías anuncia as boas novas. E olha que legal, que estudo maravilhoso, que forma de estudar maravilhosa que o pastor Samuel encontrou. Crianças, adolescentes, jovens e adultos têm a oportunidade de estudar o mesmo tema. Para esse tipo de estudo, nós chamamos integração. É uma tendência pedagógica, um modelo de ensino. Esse modelo de ensino é contínuo e garante o desenvolvimento das crianças em todas as suas dimensões, inclusive espiritual. No caso, as crianças aprendem lá na classe Jardim de Infância sobre Isaías. O papai e a mamãe lá na classe de adultos também estudam sobre Isaías. E em casa, no culto doméstico, na célula, numa reunião familiar, numa reunião de oração, pode ser comentado. E olha que interessante, é que vai ficar na mente da criança, vai fixar na mente da criança. Caso essa criança tenha a oportunidade de estudar mais uma vez sobre Isaías em um outro momento, numa outra faixa etária, vai ser muito legal, vai ser bênção, porque eles vão lembrar e vão relembrar e eles vão aprender mais coisas a respeito do tema. É muito legal, é muito bom. Foi muito boa escolha do nosso pastor esse aprendizado. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos compartilhar a lição de hoje? Você acompanha comigo. A lição de hoje é de número 5. O tema da lição é Deus de Justiça, encontrando o tesouro, Isaías, capítulos 28 a 33. O objetivo da aula de hoje é aprender que Deus é justo e que devemos ser justos como Ele. O guardando no coração se encontra em Isaías, capítulo 30, verso 18, a parte B. Diz assim: porque o Senhor é Deus de justiça. Felizes os que nele esperam. O vamos louvar, como sempre. Trouxe 2 sugestões. Meu coração era sujo. Jesus é maravilhoso, de 3 palavrinhas. As orientações importantes diz assim:
chegue antes das crianças para organizar a sala. Receba-as com alegria e as incentive a contarem como foi a semana que passou. Peça a um voluntário que faça uma oração para iniciar a aula. Para reforçar o aprendizado do versículo bíblico, além do cartaz, sugerimos a confecção de um martelo de juiz feito com materiais de sua preferência. Essa ideia servirá também para o momento da história, quando o professor deverá explicar que o martelo é um instrumento usado por juízes para confirmar a sua decisão final sobre o julgamento de uma pessoa. Confeccione uma capa de juiz para colocar no personagem Isaías. Capriche nas ideias. Olha só, querido professor, você observou o plano de aula todo detalhado para você, todo pronto. Você só vai desenvolver. Mas olha só, se você quiser acrescentar algo, fica a seu critério, tá bom? Porque o plano de aula ele é flexível. Mas se você não tem experiência em fazê-lo, você pode seguir o passo a passo da revista que vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos saber agora como ficou o Guardando no Coração? O Guardando no Coração é o versículo propriamente dito que nós ensinamos para as nossas crianças. E para ensiná-lo, é preciso trabalhar de todas as formas possíveis para que a criança aprenda. Você pode trabalhar brincadeira, pode trabalhar dinâmicas, músicas, explorar cartazes. O que for aproveitável para que a criança aprenda, você pode fazer. Hoje eu trouxe a proposta do cartaz, esse que está passando aí na sua telinha. Você pode confeccionar ou mandar fazer na gráfica, um cartaz bem bonito como esse. Ele traz também aqui, ó, o martelo de um juiz. Você pode providenciar esse martelo de brinquedo ou pode fazer dessa forma que eu fiz aqui. Você vai dizer para a criança que esse tipo de martelo aqui é um símbolo e é um símbolo da justiça dos homens. Logo, logo elas vão entender que Deus não trabalha como os homens trabalham. Os homens trabalham dessa forma, batendo esse martelo. E Deus tem os seus meios de trabalhar. Então, feito o cartaz com o versículo que diz: porque o Senhor é Deus de justiça, felizes os que nele esperam. Se encontra em Isaías, capítulo 30, verso 18, a parte B. Como que você pode trabalhar esse versículo na forma de cartaz? Você pode dividir a classe em dois grupos. O grupo 1 fala a primeira frase, porque o Senhor é Deus de justiça. E o grupo 2 fala, felizes os que nele esperam. E a referência, todos os grupos falam juntos. Vai ficar bem legal, as crianças gostam desse tipo de dinâmica. Você pode repetir até que eles aprendam. Também pode trocar os grupos, até que todos aprendam. E depois que todos falarem a referência, você pode permitir que eles manuseiem o cartaz e que eles perguntem uns dos outros. E você vai trabalhando até que a turminha esteja com o versículo na sua mente. Tudo bem, querido professor? Agora nós vamos acompanhar os recursos didáticos da nossa história de hoje. Os recursos didáticos da nossa história são imprescindíveis. O professor ele precisa se preparar antecipadamente, ou seja, ele precisa ler a revista sempre com antecedência, verificar as sugestões de recursos e providenciar. Eu trouxe aqui os recursos que foram indicados na nossa revista, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Dizer sempre para a criança que essas histórias elas são retiradas da Bíblia. Se possível, mostrar, e é importante que mostre, o livro do profeta Isaías, para que eles vejam onde essa história está. Você vai precisar também das revistas. A sua revista, a revista do professor. E é interessante que a criança também tenha a sua revista, a revista do aluno, que é um material
riquíssimo. Outro recurso é o cartaz do versículo bíblico que eu trouxe hoje para vocês. Mandei fazer na gráfica. O boneco Isaías. A capa de juiz que foi feito para ele, porque a história está pedindo. E também o flanelógrafo para você apoiar o cartaz. Como eu falei anteriormente, o professor ele usa a sua voz. A sua voz é o seu instrumento de trabalho. Porém, ele precisa também ter em mãos outros recursos que venham fazer com que as nossas crianças aprendam, com que a sua criança aprenda. A aula vai ficar mais dinâmica e vai ficar mais chamativa. Vai chamar mais a atenção da criança do que ficar só falando na voz. E às vezes elas podem nem prestar atenção. E aí, já arrumou todo o seu material? Não vai deixar para a última hora, hein? Mas se já estiver tudo preparado, é hora da contação da história. Chegou o momento da nossa história. E hoje nós vamos saber por que Deus é um Deus de justiça. Quem vai nos ensinar isso é o profeta Isaías. Olha, e hoje ele veio todo importante, todo bonitão. Hoje Isaías veio vestido de juiz. Olha só que juiz bonitão que veio para a nossa historinha de hoje. Mas antes, nós precisamos saber o que significa a palavra justiça. Justiça significa fazer a coisa certa, agir de forma correta. Aqui na Terra nós temos muitos juízes. Eles trabalham para resolver problemas difíceis das pessoas. Eles julgam se essas pessoas são inocentes ou culpadas. Porém, muitas vezes, eles podem julgar errado. Quando o juiz bate o martelo, está querendo dizer, crianças, que o caso foi encerrado. Esse resultado pode ser bom ou pode ser ruim. Muito bem, o profeta Isaías falou que o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus que julga corretamente todas as situações. E sabe de uma coisa? Ele não precisa de um martelo para decidir o que é certo e o que é errado. Ele trabalha de um jeito muito especial, cuidando das nossas causas. Deus é um juiz perfeito, não é mesmo? Ele não comete nenhum erro. Muitas vezes, o povo de Israel fazia muitas coisas erradas e Deus ficava bastante triste com eles. Eles mentiam, brigavam uns com os outros, maltratavam os idosos e, além do mais, eles menosprezavam ao Senhor. Então, crianças, como Deus é justo e não concorda com as coisas erradas, Ele corrigia duramente o seu povo. Mas todas as vezes que eles se arrependiam, reconheciam os seus erros, eles eram perdoados por Deus. Deus é justo. Por isso Isaías escreveu dizendo: porque o Senhor é Deus de justiça. Felizes os que nele esperam. Isaías capítulo 30, verso 18, a parte B. Que legal! Por isso devemos ter atitudes de justiça com as pessoas. Olha só, crianças, quando nós desrespeitamos os nossos pais ou os nossos avós, nós não estamos sendo justos. Eles fazem um montão de coisas boas para nós. Cuidam da nossa saúde, fazem a nossa comidinha, nos levam para a escola e nos dão muito amor e muito carinho. Ah, tem mais uma coisa. Lá na escola tem criança que às vezes fazem coisas erradas e coloca a culpa no coleguinha. Isso é mentir. E se nós mentirmos sobre alguém, estaremos prejudicando essa pessoa. Nós estaremos sendo injustos. Não queremos ser injustos com ninguém, não é mesmo? Mas se nós formos injustos com alguém, podemos chegar com essa pessoa e pedir perdão. E tem mais uma coisa, não pode repetir. Combinado? Olha só, o nosso Deus é um Deus perdoador. A Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus. E Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Jesus pode perdoar
todas as coisas ruins, as coisas feias que nós fizermos, Ele pode nos perdoar e pode nos limpar, pode deixar o nosso coração bem limpinho para servir a Ele e para sermos justos com as outras pessoas. Agora, querido professor, vamos saber como ficou a aplicação pessoal? Crianças, se quisermos ser justos como o nosso Deus, devemos seguir o seu exemplo. Precisamos falar a verdade, ser honesto, honrar a nossa família, respeitar os mais velhos, ajudar a vovó e o vovô, tratar as pessoas com igualdade, ajudar o coleguinha a guardar o brinquedo. Enfim, fazermos tudo aquilo que agrada a Deus, pois só assim seremos felizes e abençoados aqui na terra. E o quão felizes e abençoados nós seremos se nós obedecermos à voz do Senhor nosso Deus, se nós procurarmos sermos justos com as pessoas. E agora nós vamos saber como ficou o nosso brincando e aprendendo. O nosso brincando e aprendendo compreende 2 momentos. O primeiro momento é a realização da atividade da nossa revista em sala de aula. Você vai fazer essa atividade com lápis de cor e lápis de escrever. Por exemplo, aqui na revista está aparecendo Jesus de um lado, a palavra justo e injusto do outro. Vai ser fácil a criança saber se Jesus é justo ou injusto, porque você já trabalhou lá na nossa lição, lá na hora da história, da contação da história. Ele vai pintar Jesus e vai ligar, vai fazer um traçado da palavra justo até Jesus. Na nossa classe há 2 tipos de crianças, aquelas que sabem ler e aquelas que não sabem ler. Aquelas que sabem ler farão facilmente. Elas vão saber onde está escrito a palavra justo. Aquelas que não sabem ler vão precisar da sua ajuda ou da ajuda de um coleguinha. A segunda atividade, eles vão pintar e colocar a primeira letrinha do nome da figura. A primeira letrinha da figura que vai formar a palavra Jesus, o nome dos nomes. E a nossa segunda atividade, que é a atividade extra, é a confecção de um martelinho de Deus. Esse martelinho pode ser um marcador de livro. Qual é o objetivo desse martelinho? É enfatizar que devemos ser justos para sermos felizes e abençoados. Como que você vai fazer? Você vai imprimir o desenho de um martelo de juízo em papel ofício, providenciar tesouras sem pontas, pincéis coloridos, cola e vai dar para que a criança venha manusear. Ele vai pintar, vai colorir. Depois você vai ajudá-lo a colar no papel cartão para ficar mais fortinho, um pouco mais durinho, e ajudá-lo a recortar no formato desse martelo, desse martelinho de Deus. Vai ficar super interessante. Vai ficar legal porque eles pode até servir para marcar a sua Bíblia ou também a sua revista. Muito interessante, não é mesmo? Para terminar a nossa aula, você pode chamar as crianças para perto, orar com elas, abençoá-las e convidá-las para a próxima aula, para que elas estejam presentes e também leve consigo um coleguinha. Gostaram da nossa aula de hoje? Aqui eu me despeço de vocês e espero vocês na próxima videoaula. Que bom, queridos professores! Estamos mais uma vez aqui para apresentar as nossas videoaulas. E dessa vez, nós vamos apresentar a lição de número 5 da nossa revista de juniores, que traz como tema neste trimestre Isaías, visões e profecias sobre a salvação. A nossa lição de número 5 tem como título Deus cumpre o que promete. E o nosso texto bíblico se encontra em Isaías capítulo 28 ao capítulo 33. Vamos ao guardando no coração. Diz o seguinte, nosso texto: Estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi,
para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Isaías 28:16. O nosso objetivo é ensinar que é muito melhor confiar no Senhor do que confiar em nossa própria força, porque Deus sempre cumpre o que promete. Vamos louvar? Traz a música O Teu Reino Eterno, do Ministério Kids Teens da IEADAM. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo? E a nossa sugestão é 2 pedras, 2 figuras em formato de pedra. E o nosso versículo se encontra em Isaías 28, no versículo 16, que diz assim: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Isaías 28:16. Muito bem, a nossa sugestão é fazer, o visual em formato de pedras. Esse foi impresso na gráfica, mas você pode fazer com o material que você tiver disponível. Papel cartão, ou uma cartolina, um emborrachado, e escrever com pincel. O importante é fazer em formato de pedra, para que os alunos possam fixar, que Jesus é a pedra angular, que é isso que a nossa lição de hoje ela trata. Então, para lermos no visual, primeiro nós vamos ler direto da Bíblia, Em seguida, leiamos no visual. E depois que nós lemos no visual, nós vamos explicar para os alunos as palavras difíceis. Por exemplo, o que significa a palavra alicerce? Muitas crianças talvez não saibam, mas nós sabemos que o alicerce é a base que sustenta um prédio. Então, é algo muito importante, como diz o nosso versículo, que Jesus, ele é o principal alicerce, Ele é a nossa pedra angular que sustenta a nossa vida e a nossa fé, tá bom? Então, em seguida, você vai explicar, o que significa o versículo para os seus alunos. E depois você vai fazer a dinâmica, com essas pedrinhas aqui, tá bom? Como nós sugerimos. As pedrinhas chama-se chanton. Então, você vai precisar de uma verde, de uma vermelha e de uma azul. Então, cada cor será a dinâmica. A verde, os alunos deverão ler normal o texto bíblico. A vermelha, eles vão ler devagar. E a pedrinha azul, eles vão ler bem rápido. E você pode fazer isso várias vezes para que seja memorizado o versículo. Depois que nós terminarmos a nossa lição, então nós faremos, na revista do aluno, os alunos vão fazer aqui a tarefa do versículo. Eles vão escrever o versículo que foi memorizado, mas só depois que a lição for dada, depois na conclusão de tudo. Aí sim, os alunos irão usar a revista, tanto para fazer os exercícios, quanto para escrever o versículo que foi memorizado. Agora vamos às nossas orientações importantes, que diz assim: professor, inicie explicando no tópico Você Sabia o porquê havia o Reino do Norte e o Reino do Sul. E explique que o Senhor nunca abandonou o seu povo. E explique que o Senhor nunca abandonou o seu povo, mas era desprezado por eles, quando praticavam pecado, o que trazia sobre eles castigo e sofrimento. É muito importante essas informações para que os juniores possam compreender sobre como era a nação unida e como se deu a divisão do reino, bem como conhecer a sua geografia. Faça um mural contendo algumas informações sobre os 2 reinos de Israel, conhecido como Efraim, e Judá, conhecido como Sião, suas capitais e o nome de seus reis. E agora, o Você Sabia, que é a introdução da nossa lição. Diz assim: o rei Salomão governou Israel com sabedoria, depois tornou-se idólatra e cobrou pesados impostos do povo. A nação unida consistia em 12 tribos.
Após a morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono. Roboão recusou-se a reduzir os impostos, o que gerou uma grande discussão. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se levantaram contra Roboão. A revolta dividiu a nação em duas. Samaria era a capital do reino do norte, Israel. Jerusalém era a capital do reino do sul, Judá. Roboão reinou em Judá e Jeroboão reinou em Israel. Deus queria que os irmãos permanecessem juntos, mas as duas nações decidiram se separar. Muito bem, para facilitar o entendimento dos alunos, a nossa revista ela sugere fazermos alguns cartazes, alguns cartazes pequenininhos, cartões, para explicar para os alunos eles possam entender essa questão da divisão dos reinos, Israel e Judá. Antes, Judá e Israel era apenas uma nação chamada de Israel. Por causa do imposto, as duas nações brigaram e decidiram se separar. Então Israel ficou com a capital de Samaria e o rei foi Jeroboão. Jeroboão ficou com as 10 tribos de Israel. Israel também é conhecido como Efraim e Judá também é conhecido como Sião. Judá, cuja capital era Jerusalém, e o seu rei era Roboão, que ficou com apenas 2 tribos de Israel. Muito bem, vamos aos tópicos da nossa lição de número 5. O primeiro tópico, o reino dividido. Segundo tópico, o povo escolhido. Terceiro, Deus não abandonou o seu povo. E por último, a aplicação. O nosso primeiro tópico, o reino dividido, tem os seguintes pontos. A nação de Israel se dividiu em 2 reinos, ficando enfraquecida. O reino do norte, formado por 10 tribos, era mais forte e maior que o reino do sul, que estava composto apenas de 2 tribos. Israel foi destruído pelos assírios e Judá foi salvo porque o rei Ezequias pediu ajuda de Deus. Judá se rebela, sendo devastado pela Babilônia. E ao lado nós temos aí o mapa dos reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte em azul, Israel, e o reino do sul, Judá, em rosa. Muito bem, então o nosso mapa aqui no nosso painel ou flanelógrafo, onde você dispor para que os alunos possam observar, físico que consta na sua revista, É só você baixar o QR Code da revista do professor que você vai ter esse mapa aqui para mostrar aos seus alunos. E ao lado, a gente colocou aqui o rei Jeroboão e o rei Roboão, para mostrar o reino dividido. E aí você completa, com todas essas informações aqui que nós já demos desse outro painel, E o importante também frisar é que o reino de Israel, ele foi destruído pelos assírios, por causa da sua idolatria. Deus já havia falado, que por causa da desobediência e da idolatria, eles seriam destruídos. E assim aconteceu. Mas quando os assírios chegaram para invadir Judá, o rei Ezequias foi orar ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração e eles foram salvos, não foram destruídos. Mais tarde, por causa também da idolatria e da desobediência, Judá foi destruído pela Babilônia, Foram levados cativos e assim os muros da cidade foram destruídos. E Judá permaneceu cativo durante 70 anos. Segundo tópico, o povo escolhido. O povo de Israel, reino de Israel e reino de Judá, foi escolhido para ser o povo de Deus. Segundo ponto, Deus escolheu Israel não apenas pelo propósito da vinda do Messias, mas para que Israel contasse aos povos sobre ele. Deus é o único Deus que prometeu amá-los por 1000 gerações, se eles obedecessem os seus mandamentos. Israel não cumpriu a promessa e escolheu desobedecer ao Senhor. Muito bem, Israel é o povo escolhido de Deus e isso não se pode questionar.
Israel era o povo unido, uma nação unificada. Mas por causa de desentendimento, né, a nação se dividiu em duas partes, o reino de Judá e o reino de Israel. Isso enfraqueceu, sim, né? E a mistura com os povos, eles entraram naquilo que Deus abomina, que é a idolatria e a desobediência, né? E por isso sofreram muitos. Deus escolheu Israel não só pelo propósito da chegada do Messias em forma de um bebê, pela linhagem de Davi, mas o que Deus queria era que Israel falasse aos outros povos a respeito deles. Mas isso não aconteceu. O povo de Israel pecou, desobedeceu a Deus e preferiu adorar outros deuses, deixando Deus muito triste. Mesmo assim, o Senhor prometeu amá-los por 1000 gerações, se eles obedecessem os seus mandamentos. Então, Deus ele fez essa promessa. Israel aceitou sim essa promessa, mas Israel não cumpriu, né? E escolheu desobedecer a Deus. Por isso sofreu muito por causa da desobediência. O tópico 3, Deus não abandonou o seu povo, traz os seguintes pontos. O Senhor levantou juízes e reis para atender inúmeras situações de Israel. Mas o orgulho e a idolatria entraram em seus corações e pecaram contra Deus. Israel continuou pecando e sofrendo as consequências de seus atos, mas Deus nunca os abandonou. Deus prometeu um Salvador para libertá-los e restaurá-los. Foi cumprida por meio de Jesus Cristo, que é a pedra preciosa. Muito bem, a jornada de Israel foi uma jornada marcada por muitos acontecimentos, né? Acontecimentos difíceis, né? E não foi uma jornada boa, por causa das más escolhas de Israel. Israel foi tirado do Egito pelo Senhor. Eles viram os milagres que o Senhor fez a cada dia no deserto, mas eles escolheram desobedecer a Deus. Depois foram levantados os juízes para dizer o que era certo e errado para a nação. Mesmo assim, a nação escolheu a desobediência. Depois foram levantados os reis. E mesmo assim, o povo se deu mal, né? Por quê? Porque os reis resolveram também entrar na idolatria e na soberba. A soberba entrou no coração dos reis e por isso levou o povo a desobedecer ao Senhor. Por isso eles sofreram muito, foram castigados inúmeras vezes. Porém, uma coisa que ficou marcado no coração de cada um deles e também no nosso coração: Deus nunca abandonou o seu povo, jamais. Mesmo que eles desobedeceram, fizeram a idolatria, que é aquilo que o Senhor abomina, mesmo assim, o Senhor nunca os deixou e nunca os abandonou. O Senhor sempre estava ali para livrá-los de todo o mal, né? Deus prometeu um Salvador, um bebezinho que viria em carne para morrer numa cruz, para trazer a restauração nossa e de Israel. Claro que o povo de Israel não recebeu o Messias, por isso nós que o recebemos somos feitos filhos de Deus. Mas para Israel, Deus também tem a solução, né? Isso será apenas nos finais, né? No final dos tempos é que Deus vai dar a solução para o problema de Israel. Mas quanto a nós, né? Deus cumpriu o que prometeu. Ele prometeu um Salvador e enviou o Salvador para que nós também fôssemos perdoados e nós também fôssemos restaurados. Glória a Deus por isso, tá bom? Então, Jesus, ele veio nascer como um bebezinho para que nós pudéssemos receber a salvação. Jesus é a nossa pedra preciosa, é a pedra angular, né? É a pedra que está ali, ó, no ângulo certo para sustentar o alicerce da nossa fé.
Então, por isso, devemos amar a Jesus e receber Jesus no nosso coração, porque sem Ele não poderemos ver ao Senhor, não poderemos ir morar no céu. Aplicação. Crianças, Deus nunca abandonou seu povo e nunca vai nos abandonar. Ele prometeu que enviaria Jesus e cumpriu, porque Deus sempre cumpre o que promete. Jesus nos livrou da escravidão do pecado. Ele é o nosso alicerce forte, a pedra preciosa que sustenta a nossa fé e que nos dá força para enfrentar o pecado. É muito melhor confiar no Senhor do que confiar na nossa própria força. E aí nós temos os recursos didáticos que nós já mostramos na lição de hoje, né? Figura 5.1, Jeroboão e Roboão, 5.2, o mapa do reino dividido, 5.3, os mandamentos, 5.4, Jesus, a pedra angular. Depois que encerramos a nossa lição, então você vai usar a revista do aluno para fazer as atividades da nossa lição de número 5, né? Nós temos aqui a parte do versículo, né? E as outras atividades que os alunos devem responder. Aqui nós temos também um resumo para que o aluno possa ler este resumo e fazer muito bem a sua tarefa. Muito bem, eu espero que você tenha gostado das nossas dicas de hoje e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.